predestinação. Será que de acordo com a Bíblia existe predestinação quanto à salvação? Deus, ele decide salvar-nos mesmo que não quiséssemos? Ou ele respeita o nosso livre-arbítrio quanto à sua oferta de salvação? A Bíblia fala de eleição e fala de predestinação também, mas não no sentido individual. Tais textos se referem ao destino coletivo dos santos do Antigo Testamento e do Novo também. Aqueles que deliberadamente escolherem obedecer a Deus e a sua palavra. No Novo Testamento, os eleitos de Deus são todos aqueles que creram em Jesus Cristo, aceitaram o senhorio dele, tornaram os seus imitadores e filhos do Pai Celestial. A partir dessa experiência pessoal chamada de salvação, tais indivíduos passaram a desfrutar da comunhão com Deus, pelo Espírito Santo, que veio habitar nos cristãos para nos moldar à imagem divina de Jesus Cristo, de quem se tornam irmãos, co-herdeiros, tendo direito ao céu, à vida eterna. É claro que Deus está, e Deus, ele sendo onisciente, sabe de todas as coisas, inclusive quem será salvo ou não, ele sabe. Mas isso não significa que ele tenha predestinado uns para o céu e outros para o inferno. Não, afinal Deus criou o ser humano. Ele concedeu o livre-arbítrio, responsabilizando pelos seus atos, pelas suas escolhas. Essa é a verdade. Se não fosse assim, a promessa de salvação não seria condicional. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É o que a Bíblia manda. Deus deseja que todos se salvem, mas muitos não atendem aos seus chamados. Se não existisse livre-arbítrio, meu amigo, o pecado da humanidade teria sido um plano do próprio Deus. Como se ele tivesse traçado esse destino de pecado e morte para o homem. Isso é um absurdo teológico. Logo, a incompreensão dos conceitos de eleição, de predestinação, tem servido de base para a defesa, muitas vezes, de uma predestinação fatalista, que não tem base bíblica, a qual vale de um texto sem contexto. Isso infringe na hermenêutica bíblica, compromete a sã doutrina cristã. É impossível para mim conceber a ideia de que todos têm um destino predestinado. Antes mesmo de nascer, que o Senhor ame mais uns do que os outros. E por isso tenha previamente determinado a salvação de uns e a condenação de outros. Se o homem não tivesse uma autoconsciência, um livre-arbítrio, não teria culpa de absolutamente nada. Assim, um estuprador ou qualquer outro malfeitor não poderiam ser acusados nem condenados, pois o crime seria sua única opção. Então Deus, que o teria criado assim, não poderia puni-los, afinal, sem o livre-arbítrio, sem poder mudar a sua sina, ninguém poderia agir de outro modo. É uma coisa que nós podemos parar para refletir sobre isso. Nós meditemos sobre essa verdade, que o nome de Cristo venha a ser glorificado. Que Deus te abençoe.